Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Igreja celebra, neste final de semana, a solenidade dos santos Pedro e Paulo, apóstolos da Igreja Católica. Nós convidamos a todos para participarem desta celebração, que terá Pedro e Paulo como aqueles que são colunas da Igreja. E o Evangelho a ser proclamado neste final de semana é o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 16, versículos 13 a 19, que vai dizer: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste domingo, a Igreja que está em Roma e que está também no mundo inteiro, ergue os olhos para o céu e contempla duas colunas luminosas que sustentam o edifício da fé. Essas colunas são Pedro e Paulo. Ao olharmos para o Evangelho de Mateus, vemos Pedro em ação. Mas como desenvolver este texto na festa conjunta de dois apóstolos? A teologia da Igreja nos ensina que, neste dia, o texto de Cesareia de Filipe ganha uma luz dupla, que se desdobra em 3 ensinamentos, e ensinamentos vivos para nós. O primeiro ensinamento é o dom da unidade. Pedro é a rocha e as chaves. Quando Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, movido pelo Pai do céu, com os olhos da fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esta rocha, a fé inabalável,
que Pedro testemunhou, ainda com suas fraquezas, que Cristo edifica a igreja. Ou seja, no seu testemunho, mesmo ainda sendo fraco, mesmo ainda sendo pecador, porque Pedro ainda vai negar Jesus, Cristo edifica a sua igreja. Na tradição da igreja, vemos aqui a instituição do primado petrino. A chave entregue a Pedro é a chave do reino. A chave do reino que abre as portas do céu para a humanidade. O poder de ligar e desligar é a autoridade suprema de perdoar pecados e de definir a doutrina certa, garantindo que mesmo nas tempestades da história, a barca de Pedro não naufragará. Hoje, abraçamos e rezamos com gratidão o sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV, que é para nós o princípio visível e perene da unidade da Igreja, Católica. O segundo ponto a refletirmos será Paulo, dom da expansão, as chaves em ação. Paulo não estava em Cesareia de Filipe. Ele não andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Contudo, na liturgia de hoje, a igreja coloca Pedro e Paulo lado a lado. Por quê? Porque Paulo é a prova viva de que as chaves entregues a Pedro servem para abrir portas, especialmente as portas da fé aos gentios, aos pagãos, né? Enquanto Pedro é a coluna da ortodoxia, a reta doutrina, Paulo é a coluna da ortopraxis, a missão ardorosa. Foi Paulo quem, impulsionado pelo Espírito Santo, expandiu as fronteiras da igreja até o coração do Império Romano. Há uma dúvida, e dúvidas de estudiosos. O desejo de Paulo era chegar até a Espanha, mas não se sabe se ele chegou à Espanha. Contudo, até Roma nós sabemos que ele chegou. A teologia católica vê em Paulo o exercício de ligar e desligar em sua pregação. Ele liga os novos cristãos à tradição dos apóstolos e desliga-os das amarras da lei antiga. Veja como é interessante. Paulo liga os novos cristãos à lei, né, dos apóstolos, à tradição dos apóstolos, e desliga-os das amarras da lei antiga, mostrando que a salvação se dá pela graça. A salvação se dá pela graça de Deus. Ele é a voz que diz, que clama,
ai de mim se não evangelizar. Isso está em 1 Coríntios 9,16. Sem Paulo, a igreja seria uma seita judaica. Sem Pedro, ela seria uma multidão dispersa. O mistério seria o terceiro ponto aí para nós refletirmos. O mistério e o sangue como selo para edificar a igreja. A maior pregação de Pedro e Paulo, além das palavras, foi feita com sangue do martírio. A tradição apostólica nos conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer como mestre. Paulo, cidadão romano, foi decapitado com a espada. Ambos derramaram seu sangue no mesmo solo, na mesma cidade, Roma, sob o mesmo império, o Império Romano. Aqui está o dogma central da teologia católica da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Una porque repousa sobre Pedro. Apostólica porque guarda o depósito da fé transmitidos pelos apóstolos. Católica, que significa universal, porque Paulo a levou a todos os povos. E santa, porque esses dois grandes pecadores, um negador e o outro perseguidor, foram transformados pela misericórdia de Deus. De pecador, de negador a perseguidor, transformados em gigantes da santidade. O martírio conjunto em Roma prova que a autoridade, Pedro, e o carisma, Paulo, caminham juntos na caridade até o fim. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a intercessão deles para que a igreja seja sempre una, santa, católica, apostólica, e que um dia, por suas portas de pérolas, entremos na Jerusalém celeste. Paz e bem, essa é a nossa reflexão para esse final de semana. Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Bom final de semana para todos.